Meus queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus, como disse no início da celebração, nos chama a atenção para a compaixão, o cuidado de Deus para conosco, seu povo. Deus, de muitos modos, desde a criação até os dias de hoje, jamais poupou esforços para manifestar o seu carinho, o seu cuidado, o seu pastoreio para conosco. A primeira leitura que ouvimos no dia de hoje, da profecia de Jeremias, nós ouvimos como Deus fala por meio do seu servo, o profeta, ao advertir o povo e também àqueles que conduziam o povo, que o Senhor mesmo iria retirar deles a capacidade de conduzir o rebanho do Senhor, porque conduziam mal, orientavam mal e assim faziam com que o povo de Deus se perdesse pelas estradas da vida sem buscar o Senhor. E o Senhor faz uma promessa por meio da boca do profeta ao dizer ao povo: eu mesmo enviarei bons condutores para conduzir o caminho do meu povo, e naquele dia da tribo de Davi sairá aquele que vai conduzir, cuidar deste povo, como aqueles que estavam cuidando não estavam fazendo. De fato, irmãos e irmãs, atribuímos esta profecia quando na plenitude dos tempos Deus quer de tal modo chegar perto de nós, que envia o seu próprio Filho pela força do Santo Espírito e cumpre esta promessa de vir Ele mesmo, Deus, a nós, para nos conduzir, fazer de nós criaturas novas, seus filhos. E ouvimos no Santo Evangelho como Jesus, Filho de Deus, Deus também, Ele assume e nos mostra este caminho de sermos o rebanho do Senhor, conduzidos por Ele, que é o verdadeiro, o bom pastor. Certamente, os que participamos da missa no domingo passado, ouvimos como Jesus instrui aqueles apóstolos que Ele chamou, os enviando, mostrando como devem fazer quando forem em missão de 2 a 2. E hoje nós ouvimos, segundo São Marcos, que os apóstolos vão ao encontro do Senhor, prontos para contar tudo aquilo que tinham feito, tudo que tinham ensinado, as curas que haviam realizado. E Jesus, em sua compaixão, ternura, cuidado, percebe que aqueles que Ele enviou estão cansados e faz um convite: vamos para um lugar deserto, vinde descansar. Irmãos e irmãs, os apóstolos, cansados já da missão, precisando restabelecer suas forças, vão para este descanso, entram num barco. Só que a multidão percebe que são eles e estão indo para algum lugar. E esta multidão se apressa e vai de todos os lugares para o lugar onde os apóstolos Jesus vão para o descanso. E chegam antes mesmo deles. Quando eles chegam naquele lugar, Jesus tem compaixão, São Marcos nos contou. Ele vê aquela multidão que busca incessantemente alguma coisa nas suas vidas, seja a cura para alguma enfermidade, seja a libertação de alguma situação que esteja vivendo. Jesus tem compaixão, vê a multidão e diz, percebe que é como um rebanho sem pastor, que anda errante, perdido. E esta compaixão do Senhor faz com que Ele, em vez de ir descansar, Ele ensine muitas coisas, fale das coisas do Pai para aquele povo que está ali sem alento, perdido. É neste contexto que hoje nós celebramos este 5º dia da novena da Senhora Santana.
e olhamos para a Senhora Santana e a piedade de Deus, a misericórdia, o cuidado que Deus tem para conosco. Se fôssemos merecer alguma coisa de Deus, certamente, irmãs e irmãos, estaríamos perdidos. Quantas vezes somos infiéis, quantas vezes nos desviamos do caminho que o Senhor nos propõe, do caminho que sabemos que é bom, mas por algum motivo, alguma má inclinação, nós dele nos desviamos, mas ainda assim, o Senhor em sua misericórdia, em sua bondade, Ele vem ao nosso encontro. Ele nos dá a oportunidade de recomeçar, de fazer um novo caminho. Quando nós olhamos para a Senhora Santana e a sua missão de educar a sua filha, a Virgem Maria, nos caminhos do Senhor, certamente, embora Maria fosse preparada desde o seu ventre materno como habitação de Deus, já nascida sem a mancha do pecado original, era necessário que na sua infância, na sua juventude, alguém lhe ensinasse as coisas do Senhor. Quando olhamos para a imagem da Senhora Santana, seja a Santana Mestra que nós temos aqui neste altar, ou a outra imagem mais conhecida que eu não sei aonde colocaram, está ali no fundo. Nós vamos perceber que na mão da imagem tem um símbolo, os mandamentos da lei de Deus, a palavra de Deus, que ela ali apresenta para sua filha, a Virgem Maria, a Mãe de Deus e nossa Mãe, instruindo e ensinando as coisas do Senhor. Nós devemos aprender na nossa vida a sentir a piedade, a misericórdia de Deus por nós, mas com isso também aprender a sermos misericordiosos, piedosos para com todos aqueles que Deus coloca ao nosso lado. O Santo Padre, o Papa Francisco, quando fala deste dom do Espírito Santo, a piedade, ele diz o seguinte: este dom que Deus nos concede nos ensina a ter compaixão, como Jesus teve para com aquela multidão. Compaixão é um gesto de sofrer junto com aquele que está sofrendo, colocar-se ao lado daquele que está passando por algum momento difícil, seja ele físico, alguma enfermidade, seja ele espiritual, seja ele psicológico, seja qual for a enfermidade, o sofrimento, ter compaixão, apiedar-se, é ir ao encontro do outro e sentir com o outro aquilo que ele está passando, estender-lhe a mão para poder ajudar. São Paulo escreve na segunda leitura, na sua carta à comunidade de Éfeso, os Efésios, dizendo que o Senhor, Ele fez de nós novas criaturas. Ele transformou, deu novo sentido àquilo que havia na primeira aliança, na antiga aliança que Deus havia feito e o povo feito com seu Deus, povo de Israel. Agora Jesus dá um novo sentido ao dizer que faz um novo povo. Os judeus, o povo da antiga aliança, mas também os pagãos, formam este novo povo, criados à imagem do Senhor, não mais apenas criaturas de Deus, mas filhos e filhas. Se assim o somos, irmãs e irmãos, os cristãos, este novo povo, marcado pelo batismo, como membro da igreja, membros do corpo de Cristo, é pois olhar para o Senhor oportuno e assim nós imitarmos, seguirmos seus passos e fazermos como Ele fez. O Senhor nos conduz como o verdadeiro e o bom pastor. Ele olha para cada uma das situações que vivemos, não nos desampara, não nos deixa sozinhos. E nós, a partir deste sentimento, deste sentido, deste sentir o toque do Senhor em nossas vidas, também nós nos tornamos instrumentos de Deus na vida dos outros. Que este domingo
do tempo comum, o 16º, este 5º dia da novena da Senhora Santana, nos ensine a termos o mesmo coração que nosso Senhor Jesus Cristo, bom pastor, tem. A sermos tocados por Ele, mas também tocarmos a vida das outras pessoas. Irmãs e irmãos, peçamos a graça do Senhor para que, vivendo esses dias festivos da novena da Senhora Santana, possamos estar revigorados, possamos permitir e ser dóceis ao Senhor, o bom pastor que nos conduz. E a sua condução não se trata apenas de um afeto que o pastor tem para conosco, mas também correção. Ele corrige aquilo que estamos fazendo que não está adequado. Ele nos impulsiona, nos empurra para podermos dar passos quando estamos apáticos, parados, imóveis diante da proposta do seu reino para a nossa vida e para o mundo. O bom pastor que nos conduz, ele cuida de nós, cuida das feridas, nos enfaixa quando estamos feridos, mas também nos leva a andar no caminho reto, a fazer aquilo que é necessário para que sejamos e estejamos na sua presença. Ou como São Paulo diz aos Efésios, recobrarmos a proximidade, a amizade com Deus. Hoje, nós celebrando este 5º dia da novena, como novenários temos a pastoral do dízimo, e sabemos da importância do dízimo na comunidade cristã, como instrumento de transformação social, religiosa e missionária. Queremos, nesta Eucaristia, de modo muito especial, rezar por todos os dizimistas da nossa comunidade paroquial, por todos que colaboram com o fruto do seu trabalho com o reino de Deus, e também por todos os agentes de pastoral, os membros da pastoral do dízimo, que sem medir esforços, está ali diariamente se esforçando para contribuir com o Senhor, com a sua obra neste mundo. Que Deus possa derramar sobre esta comunidade paroquial, sobre a pastoral do dízimo e sobre todos nós, as suas graças, suas bênçãos. Que saiamos daqui tocados pelo bom pastor que nos conduz. Que o Senhor nos ajude, que Ele vos dê a paz. Amém. Amém.